Olá, tudo bem? Me chamo Mariana, sou aluna da matéria de Técnicas de Melhoramento Geotécnico dos Solos, ministrado pelo professor Heraldo, e irei apresentar o segundo seminário, no qual é baseado em cima de um artigo, em cima da revista publicada de Geotecnia, sendo a evolução no tempo do comportamento mecânico de solos melhorados com cal aérea. Os autores desse artigo é o Antônio Viana da Fonseca e Eduardo Castro Neves. Para abordar o tema de forma completa, organizamos nossa apresentação da seguinte forma: introdução, objetivos, área de estudo e coleta de amostras, que iremos classificar quais são as áreas do artigo, as metodologias aplicadas no artigo em questão, resultados e discussões do documento, conclusões e referência bibliográfica. A técnica de melhoramento geotécnico dos solos vem sendo um método disseminado desde os primórdios, onde teve grande emprego, principalmente nas áreas de pavimentação. Assim como, se tratando de uma técnica que traz benefícios para a geotecnia, o método vem se estendendo para as demais áreas, como fundações, contenções de taludes, barragem, conforme abordado por Vedusco em 1996. Assim, será apresentado aqui a técnica de melhoramento de solos. Alguns itens setorizados, que foram classificados de formas preliminares, algumas técnicas abordadas no estudo de melhoramento geotécnico de solos. Estabilização de taludes, drenos verticais, técnicas de grauteamento, compactação de solo. Sendo assim, é possível observar alguns desses itens citados anteriormente na imagem a seguir. Na primeira imagem, é possível observar uma técnica de compactação que é conhecida como fibrocompactação. A segunda é a técnica de melhoramento geotécnico de solos por estacas de brita. A terceira imagem apresenta a técnica de grauteamento, no qual é possível observar no primeiro aqui a técnica de grauteamento por permeabilidade e o segundo já a técnica de grauteamento por compactação. Na quarta imagem, é possível observar a técnica de drenos verticais, conforme já detalhado, no qual já é possível observar o material acima consolidado e o processo da técnica de drenos verticais estabilizado para caracterizando uma capacidade de suporte para esse material. A quinta imagem apresenta a técnica de estabilização de solos, no qual é caracterizado pela mistura de um solo in situ com um aditivo. Pode ser esse um cal, cimento, que são os mais comuns utilizados no mercado. E o sexto é a técnica de compactação dos solos. Sendo assim, para esse seminário em questão, a técnica de melhoramento geotécnico de solos, que será abordada é a estabilização de solos, no qual um questionamento inicial que surge, é o que seria, qual que é a diferença, de estabilização de solos e melhoramento de solos? A diferença é que a estabilização de solos, ela traz de uma forma que o material ele ganhe uma resistência com a aplicação do aditivo. Já o melhoramento de solos, ele não busca tanto a resistência em si, ou nomenclatura. Ele busca a melhoria de outras propriedades, além da resistência. Não é a ênfase, a resistência. Ele busca, por exemplo, a redução de plasticidade, da expansão, contração, sem um ganho significativo de resistência. Aqui ao lado é possível observar os aditivos estabilizantes, que é mais comercializados e utilizados, de forma prática em campo, que é no caso a mistura, de material estabilizante solo cal e solo cimento. Sendo assim, a técnica de melhoramento geotécnico dos solos, para o cenário em questão, é a estabilização de solos, na qual será levado em
em consideração para este seminário a solo-cal, né, a mistura solo-cal, a aplicação dessa técnica no material. Conforme será apresentado, né, será apresentado alguns efeitos dessa aplicação da mistura no material, que é, no caso, a distribuição granulométrica. A distribuição granulométrica, né, ela é observada de forma imediata na aplicação do processo da mistura, porque o material, ao ser aplicado, né, de forma imediata, ele gera um processo de floculação, né, e essa reação química, né, físico-química, traz com que o material ele gera grumos, e esses grumos ele trabalha de forma imediata, né? Então, ao fazer um ensaio granulométrico, a gente vê que o material ele reduz, né, a quantidade de finos dessa amostragem. Na questão da plasticidade, o material, a aplicação, né, do solo local é para a gente diminuir, né, essa capacidade do material de plasticidade. Por exemplo, você tem um material, materiais moles, né, com características gelosas, né, materiais coesivos, eles têm uma autoplasticidade, né? E você precisa de uma estabilização desse material de forma imediata a realizar um tipo de obra, algum tipo de estabilização imediata. A aplicação de solo cal é muito viável, porque ela traz uma instabilidade dessa plasticidade, né, no material in situ de forma imediata. Então, ela tem esse efeito, né, ela traz um ganho, né, de redução dessa plasticidade do material. Temos aí a variação volumétrica também, que é, no caso, a variação volumétrica ela é apresentada, né, em função da capacidade do material não expandir tanto, né, com a presença de água, porque o material ele é argiloso, né, tem essa característica de solos moles, ele tem uma tendência de expansão na presença de água, né? Então, com a aplicação da solo cal, a gente tem essa redução dessa variação volumétrica. O processo de compactação do solo. O material ele tende a ter uma resposta, ele tem uma resposta imediata de estabilização, conforme já dito na questão de plasticidade. Então, o material ele vai ter uma trabalhabilidade melhor, você consegue ter uma trabalhabilidade melhor, você vai conseguir vai atribuir uma capacidade de suporte nessa região, e a reação, né, que acontece na mistura, ela é uma reação físico-química, que é, no caso, inicialmente, né, que é o processo de floculação, depois ela entra para o processo de carbonatação, até ela começar nas ações pozolânicas, né, que inicia esse processo da cimentação desse solo. Então, que é, no caso, gradativo, né? Então, assim, a reação da cimentação desse material, ela é gradativa. Por fim, a gente traz a resistência, né, que é atrelada a esse processo de cimentação, que a cimentação ela vai sendo gradual e ela é diretamente, né, proporcional à temperatura. Então, o material com processo de cura bem feito e em processo de trabalhabilidades necessários, ele tem um ganho de resistência muito grande a longo prazo, né, em função dessa temperatura, em função da compactação também, né. E o material ele traz essa melhoria constante, né, até um certo ponto, né, que ele vai conseguir ter essa capacidade de resistência, de melhora a longo prazo, e isso que traz, né, a técnica ser muito, muito eficiente para a estabilização de solos moles. Aqui, né, eu posso apresentar um croquis esquemático, né, no qual a gente observa na imagem esquerda o material, né, in situ, né, e o material com a mistura, né, aplicação solo-cal, um croquis esquemático. O solo in situ, né, ele tem essa carinha, assim, bem só desenhada, bem para mostrar, né, a questão de como que é o comportamento, como que é a amostra, né, em si, a partícula in situ. O material ele tem um comportamento granular ali, né, que variável, né, tem uma água, né, o H2O ali, também entre as partículas, os vazios, então apresenta-se um material mais permeável, um material
né, conforme a gente tinha dito anteriormente, mais plástico, né? Às vezes esse alto índice, né, de água, né, sobressai por ser um solo mole, né? E aqui a gente apresenta um processo, né, de como que é como fica as partículas, né, um processo bem esquemático mesmo, do material quando é aplicado a cal, né? A cal é essa margenzinha aqui em volta, né, seria a cal, a aplicação da cal dentro das partículas do solo. Que esse aqui é o processo, seria o processo de floculação, que seria as trocas catiônicas, né? Que o material ele pega o cátion do solo com o cal e ele gera esse processo de floculação, no qual o material ele começa a diminuir, né, as áreas de vazios, expulsar a água, né, e ter uma melhora na capacidade dessa amostragem de forma visual, assim, né? Trouxe essa imagem, fazer uma análise bem visual de como que é o processo, né, do solo in situ com o solo cal, que traz essa melhora de forma imediata para o solo, porque você consegue, né, expulsar esse material da água, né, diminui a capacidade da água, aumenta essa floculação, né, e gera uma capacidade de suporte imediata em função de diminuição da permeabilidade, diminuição da plasticidade e e aumento, né, dos materiais que, conforme a granulometria, né, anteriormente dito, aumenta os grãos, né, então a gente diminui a quantidade de finos do material. A seguir, será apresentado um vídeo, né, que foi elaborado pela mineração Ouro Branco, no qual ele retrata, né, uma problemática, né, ocorrida na região da cidade de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, no qual a construtora estava fazendo, né, a obra de um shopping, no caso de uma terraplanagem, né, na região do estacionamento do shopping, e o material encontrado em situ não estava dando capacidade de suporte, né? Então era um material mole, com excesso de água, né? Lama empoçada. Era um material que não dava capacidade de suporte para seguir com a trabalhabilidade da terraplanagem. Então foi aplicado, né, a cal nessa região e o vídeo irá detalhar o tempo, né, que foi o processo de resposta, de aplicação e tudo mais desse material, que eu acho interessantíssimo para ter-se um entendimento, né, de como que é a aplicação em si, a aplicação em campo desse material.
O uso da cal em solos destinados à construção civil tem como objetivo principal conferir melhor trabalhabilidade e aumentar sua capacidade de carga, além de melhorar sensivelmente seu comportamento sob a ação da água. As técnicas de estabilização de solos com cal são utilizadas com enorme sucesso nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 50. A cal pode ser usada para tratar solos em diferentes graus, desde uma simples secagem do solo, dado que a cal virgem reage quimicamente com a água, passando por uma modificação temporária e até para uma estabilização estrutural do solo de forma permanente. Neste caso, algumas das características do solo são modificadas permanentemente com sensível melhora na capacidade de suporte de cargas, na impermeabilidade, na redução da plasticidade e na grande redução da expansibilidade e de encolhimento. A terraplanagem na área do estacionamento do Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, estava paralisada desde maio e sem previsão de ter os serviços retomados pelo menos até o início de setembro. O excesso de lama e de água empoçada impediam totalmente a execução de qualquer etapa de terraplanagem pelos métodos usuais. Solos muito plásticos ou excessivamente expansivos são usualmente removidos, transportados e despejados em bota-foras e então substituídos por solos com melhores características, oriundo de áreas de empréstimo, configurando uma prática ruim economicamente e de grande impacto do ponto de vista ambiental. Quando, na realidade, a maioria desses solos pode ser modificada estruturalmente, com cal de forma permanente, sendo transformado em um material adequado ao uso exigido. Ayrton Cardoso, diretor do empreendimento, químico industrial por formação e já experiente no uso da cal em processos de estabilização de solos, permitiu que a mineração Ouro Branco executasse um dos trechos mais críticos da obra com seu mais novo produto, o óxido de cálcio EV8, uma cal calcítica micropulverizada de alta reatividade. Foram coletadas amostras de solo, levadas a laboratório, realizado ensaios de granulometria LL, LP e IP, curva de umidade e densidade compactada, e definido a dosagem de cal a ser utilizada. O processo de estabilização do solo foi iniciado às 9h30 da manhã. Esse trabalho foi feito com os escarificadores de uma motoniveladora, já que nem mesmo um trator agrícola 4x4 conseguiu tracionar a grade de arrasto leve. A cal foi manualmente espalhada à razão de 3% em peso do solo seco e deixada repousar por 30 minutos. Por volta das 11h30, o trator agrícola com uma grade de arrasto leve já teve condições de misturar a cal com o solo. A motoniveladora realizou a etapa de nivelamento do solo, que visivelmente já era outro, mais solto e friável, totalmente diferente do solo de antes de ser misturado com a cal, plástico e borrachudo. Imediatamente após o nivelamento, um rolo vibratório inicia a etapa de compactação. Todo o trabalho foi concluído às 15 horas. Após apenas 6 horas, usando técnicas adequadas e cal de boa qualidade, uma área antes impossível de ser usada se transforma numa excelente subbase dentro dos parâmetros exigidos e pronta para a próxima etapa da obra.
Os objetivos desse seminário, né, trazendo como base de estudos o artigo, né, sobre a evolução no tempo do comportamento mecânico de solos melhorados com cal aérea, que é o nosso artigo em questão, né, trata-se de avaliar os seguintes comportamentos do solo tratado, né, que é essa mistura do cal e do solo. Seriam as análises física-química, né, que é a avaliação dos materiais, quais foram os comportamentos apresentados sobre o ganho de variações nas características físicas e químicas do material, modificações imediatas do material após aplicação. O que seriam essas modificações? Seria a capacidade de resistência, as modificações a vários teores de aplicação do material, que será detalhado posteriormente, a evolução das propriedades em curto e longo prazo, separado em 7 e superior a 1 ano, que os ensaios foram subdivididos, né, que serão detalhados posteriormente, de acordo com a elaboração do artigo, em fases, né, para verificação questão de características de resistência, capacidade mecânica, né, evolução mecânica do solo. Sendo assim, o estudo em questão seguiu-se da seguinte maneira. Foi verificado, né, 3 áreas na região de Portugal para verificar supostas áreas para seguir com o estudo, né, para definição quais áreas, quais materiais seriam interessantes para o segmento do estudo de aplicação do solo mais o cal, né? A verificação dessa mistura, qual seria o solo com maior capacidade de tratamento, qual que tem a menor resistência, pelos requisitos, né, de verificações descritos anteriormente. Então, como pode observar, né, nessas figuras, à esquerda o material, você vai observar, né, o mapa de Portugal com as cidades de Portugal, e à direita a gente tem uma carta geológica de Portugal que apresenta essas 3 estrelinhas que são as áreas definidas no estudo, na qual essa estrela em amarelo é a região de Lisboa, a branca com preto é a região de Leiria e perto de Barroso, e a vermelha é de Alter do Chão. Cada região dessa tem uma classificação geológica distintas, né, conforme é observado aqui. Lisboa é classificado como um solo de porto, né, o material tem uma característica mais arenogelosa. Alter do Chão, um material que tem a composição mais de uma rocha mais de gnais, né, de xistos. Agora, Leiria e Barroca tem uma composição de solos mais argilosos, né? Então, foram feitas essas 3 áreas, né, para definição e prosseguimento dos estudos. Sendo assim, a metodologia abordada no estudo, né, para a classificação e caracterização do solo, né, solo inicial do estudo, que seria o solo, conforme descrito anteriormente, que seria o solo que será definido, né, através das áreas que seria de Leiria, ou de Lisboa, ou de Alter do Chão, foram necessários realizar, foram classificados em 3 tipos, né, de características de ensaio, que seria ensaios para características físicas, mecânicas e químicas. Para características físicas, realizaram-se ensaios de cronometria, limite Antenberg, azul de metileno, massa específica, densidade específica, classificação para fins rodoviários, classificação USS e classificação francesa. Para ensaios mecânicos, foram realizados ensaios CBR, teor de umidade ótimo e expansibilidade. Além de alguns ensaios também para características químicas, que foram capacidades de trocas catiônicas, né, que são um ponto bem importante na parte do tipo de mistura, né, solo-cal que é verificado, pH da amostragem, se o material tem matéria orgânica, teor de sulfato, de fração de raio-x, que é a classificação geológica, né, que são os materiais tem muita mica, caulinita e algumas composições geológicas, fluorescência raio-x, que é a análise de composição química, né, que é a composição do material. O material, posteriormente, né, foi definido o cal aérea, né, que foi definido para o ensaio, né, utilizou-se o cal aérea viva cálcica,
nome comercial provincial Q2, produzido pela Lusical, que é uma empresa da região de Portugal. Por fim, a metodologia abordada, né, para a caracterização da mistura, né, que é o objeto de estudo do artigo, que é a mistura do solo-cal, subdividiram em dois tipos de caracterização, né, características, seria característica física e característica mecânica, na qual foram realizados os ensaios de granulometria, limite ATBR, massa específica, densidade específica, classificação para visualidade e permeabilidade para os ensaios de características físicas. Já para ensaios de características mecânicas, utilizar teor de umidade ótima, ensaio de CBR, expansibilidade, compressão uniaxial, ensaio triaxial e ensaio de compressão diametral. Por fim, inicia-se a análise de resultados e discussões, na qual inicia-se pela verificação, né, a amostragem dos ensaios realizados nos três materiais respectivos descritos anteriormente. No caso, o S10 é para o material reportado à região de Alter do Chão, o S200 é para o material das zonas de Leiria e Barrosa, e o S300 é do solo composto da região de Lisboa. Conforme observado, né, é evidente, né, que para o material S200 a gente tem, né, um valor, uma porcentagem passante muito maior do que o solo S100 e o S300. Tanto consolidar essas informações que é possível observar também do índice de plasticidade. O material, a gente também encontra-se, né, um material com alto índice de plasticidade, porcentagem de 27%, mostrando um material bem plástico. Em consonância, também é possível observar que as partículas passantes, né, menor do que a peneira, a parte de argila, ainda continua sendo alta. Por fim, observa-se que o ensaio de CBR, né, na parte de verificação, ensaio mecânico, né, observa-se que a resistência do material no ensaio de CBR é muito baixa. Quanto mais baixo esse valor, menos resistente é o material para esse tipo de ensaio. Conforme observado anteriormente, né, ao lado, né, o material solo ele é mais argiloso, né, e ele apresenta, né, o solo S200, ele apresenta menor capacidade de suporte de todos os três tipos de solo analisados no estudo. Por fim, após consolidar qual material seria o mais coerente para o estudo em questão, foi definido que o material S200, que é o material componente, né, foi verificado anteriormente que é um material mais argiloso, com maior plasticidade, menor resistência, seria um material mais específico para o estudo em questão, por questão de verificações do presente estudo. Sendo assim, foi realizado alguns estudos com a verificação com a aplicação de porcentagem de cal a cada porcentagem específica. Por exemplo, aqui observa-se a primeira coluna, o material sem aplicação de cal, a 1,5, a 2,5 e a 4% de aplicação de cal. Observa-se, né, notoriamente que o material que não tem nenhuma mistura, né, não teve aplicação de cal em sua composição, ele tem 45% de material passante. Já com a aplicação com 4% de cal, já tem uma redução desse material passante, reduzindo para 36%, mostrando o processo de floculação, que é o processo de floculação já descrito anteriormente. Observa-se também a questão dos índices de plasticidade, que é a questão da plasticidade do material. O seu material argiloso ele tinha alto índice de plasticidade, conforme 27%. Com 4% de aplicação de cal, observa-se que esses 27% reduziu para 14%. Por fim, é possível observar no ensaio de CBR que o material sem o cal estava com 2% no ensaio de CBR. Aqui é possível observar que o material aumentou sua resistência, passando a 77%. Já no processo de expansibilidade, observa-se que reduziu drasticamente o valor
da capacidade de expansibilidade do solo. Por fim, salienta-se aqui como funciona, né, a evolução da capacidade mecânica dos materiais, na qual depende de vários fatores, né, da evolução dessa capacidade mecânica, dessa mistura, né. Conforme observado anteriormente, no slide anterior, o tipo de solo influencia, né, sobre a questão da capacidade dessa mistura. O teor de cal na mistura, qualquer porcentagem dele, quanto maior, conforme apresentado anteriormente, e o solo, né, a caracterização dos dois, que é muito importante, tanto do solo quanto do cal, anteriormente vimos que o material com maior porcentagem de teor de cal, ele tem uma maior resposta de questão de resistência, em questão de ganho, né, de evolução na parte de características físicas, mecânicas. Observa também a questão das condições de cura, que é o processo que demanda essa questão da cura do desenvolvimento de todo o processo, né? Que ele está integralmente ligado na parte do tempo, da temperatura, da umidade, né? Que as condições de cura estão interligadas nesses subsistemas abaixo, né? Então, a condição de cura está interligada dentro da questão do tempo, temperatura e umidade, que no caso, a condição de cura é a questão do material ter, né, a nossa resistência a longo prazo, ela literalmente ela é diretamente ligada à questão de temperatura, que a temperatura tem influência direta nas condições das ligações cimentícias, junto com a umidade e, consequentemente, o tempo. Então, quanto maior o meu tempo, eu vou começar a ter um material com maior resistência, atrelado às minhas condições que esse material encontra-se in situ, que seriam as condições de cura, né? Que seria a temperatura, a umidade, a condição de cura inicial, né? Que é o ponto, mas a temperatura e a umidade desse material. Sendo assim, após a consolidação, né, dessas verificações iniciais de ensaios de caracterização, inicia-se os ensaios especiais, né? Que é, no caso, o ensaio de compressão uniaxial, que foram realizados de duas formas, né? Que de forma inicial irá ser apresentado nessa tabela, né? Apresentado o processo de cura, né? Da câmara úmida, definido no período com temperatura variável entre 20 graus a 2 graus e tem uma umidade relativa maior que 95%. Então, temos duas variáveis que são variáveis no sistema para ter o retorno, né, da aplicação e verificação desse material. Conforme observado, né, o material inicial, sem aplicação de nenhum tipo de aditivo, né, nenhum tipo de cal na mistura, ele tem já esse módulo de formabilidade secante da ruptura, um valor baixo, né? E posteriormente a gente consegue ver que todo o material inicia-se na parte de tensão, né? Ele começa a ter um valor muito maior de absorção em questão de deformabilidade, uma deformabilidade menor, porque ele vai ganhando resistência, né? Assim, essas imagens, né, são os gráficos, né, gerados em função do ensaio apresentado anteriormente, no qual é possível observar para a primeira imagem, né, é apresentado o gráfico de tensão axial por deformação axial para o material, a aplicação de 1,5 de cal, a B apresenta com teor de aplicação 2,5 e a C apresenta a teor de aplicação de 4% de cal. Conforme é possível observar, o material, né, quanto maior a minha aplicação de teor, né, de cal, maior eu tenho uma tensão axial, que no caso eu tenho maior processo de resistência, né, que a gente consegue verificar literalmente o processo de cimentação acontecendo, o processo de cura. Quanto maior o meu período, maior a minha curva, né, maior o meu tempo, eu tenho maior resistência, maior o meu processo de cimentação acontecendo. Então, aqui a gente consegue observar
nessas questões aqui, nesses dois gráficos principalmente, por exemplo, nessa região que está em amarelo, né, a gente consegue observar um material, né, composto por datas diferentes, mas o mesmo período, o mesmo teor de cal aplicado, eles têm o mesmo pico, a mesma proporção. O que é isso aqui? É uma condição interveniente do sistema, que mostra que a, a câmara, né, o estudo foi feito em algumas questões variáveis, que no caso a temperatura e o teor de umidade relativa, né? Então, essas condições intervenientes podem gerar algumas questões diferentes nas informações dos dados, né? Não consegue ter uma linearidade, digamos, em função de resistência desse processo de sedimentação. E a gente consegue observar que todos os materiais, né, que são meus com maior dias, né, o maior período de dias ensaiado, apresentam maior resistência, né, tanto aqui, que é para os 180 dias, né, no meu caso P, e no meu caso C, o 360 dias, ele também apresenta um maior pico, mostrando, né, o processo de cimentação nas amostragens. Neste caso em questão, foi realizado mais um ensaio, a qual é possível observar, né, que foi feito outras premissas, né, para verificação do comportamento, né, desse material para o mesmo ensaio de compressão axial, só que somente para o teor de cal a 4%. No caso, utilizou a temperatura, né, estabilizada a 40 graus Celsius e a umidade ela foi igual de moldagem, né, no material, só que ele foi submerso dentro do recipiente de água e mantidos na estufa. Conforme observado, o material continua, né, absorvendo uma maior resistência, né, quanto maior o período de dias, e tendo uma menor deformabilidade, a não ser nesse período de 90 dias, que foi um período pontual. Sendo assim, após a consolidação de ambos ensaios, né, uniaxial, que foram representadas, né, foram refeitas a segunda, considerando condições, né, tanto de temperatura quanto de umidade controladas, né, que foi representada no slide anterior, foram realizadas uma plotagem, né, em função da resistência à compressão uniaxial e o tempo de cura apresentado para esse ensaio em questão, né, do material a 4%, com aplicação de teor de cal, só que é apresentado tanto para o material com 4% com período de cura, com temperatura de cura a 40 graus Celsius, e a 4% de cal com período de cura variável, né? Que aqui a gente tem aquela variável interveniente de temperatura e umidade relativa variável também. Quem consegue observar que pegamos aqui, por exemplo, o período de 30 dias, né? Tempo de cura. Os 30 dias a gente tem um solo, né? Na mesma aplicação de cal, só que com variações diferentes de temperatura e de umidade relativa, o material tem uma resistência muito menor do que o material que teve todos como se diz, as condicionantes de processo de cura controlados, né, digamos. A gente tem ali um material com 30 dias com quase 5.200, digamos, kPa, já para a condição do material que teve essas variáveis, né, a gente tem um material com 1.800 kPa, digamos. E é possível notar a curva, né, a nossa curva de deformação aqui de resistência desse material que teve temperaturas variáveis e umidade variável também. Observa-se que ela não consegue, né? Ela não segue um modo crescente de resistência, né? Igual a linha, a trajetória de cima para processo de cura a 40 graus Celsius, porque o material inversamente, né? A resistência, o processo de cimentação dele é ligado diretamente aos processos, né, de temperatura e umidade do material nesse período de cura. Sendo assim, para seguir com os demais ensaios, né, de verificação de resistência da mistura solo-cal, iniciou-se, né, o ensaio triaxial do não drenado, tipo CIU, né, na qual utilizou-se
inicialmente, na saturação do corpo de prova, né, a 95% mínimo, né, do parâmetro Skempton, e foi utilizado, né, estabilizado esse processo de adensamento da moldagem, né, aplicando a contrapressão na ordem de 300 kPa. Sendo assim, posteriormente seguiu-se, né, o ensaio após o adensamento concluído, o ensaio de cisalhamento. O ensaio persistiu nas tensões aplicadas, nas tensões axiais aplicadas de 20, 50 e 150 kPa. Conforme observado à esquerda, né, temos um gráfico que mostra a tensão desvia, a tensão deformação axial desse material, no qual conseguimos observar, né, que o material, no caso, ele é o solo natural, ele não apresenta nenhum pico, né, no caso, apresenta um comportamento clássico de um solo argiloso, né, e a imagem, né, à direita, representa a figura após o ensaio de ruptura concluído, né, o ensaio de detalhamento concluído. Então, a gente consegue observar um material que apresenta uma pequena trinca, né, ao lado, mas mostrando que o material ele não chega a ter um comportamento de cisalhamento, né? Ele tem uma tensão muito próxima, né? Ele não consegue ter uma resistência que o material tem, aquele pico, e depois ele consegue ter uma deformação, que é a questão da perda de carga, né? Depois que ele chega na resistência máxima, ele tem a perda de carga. A seguir, iniciado, né, os respectivos ensaios para que foram definidos por maior tensões, né, que foi aplicadas no ensaio axial, que o material, com a aplicação de teor de 4%, apresentou maior resistência, né? Então, seguiu-se como premissa fazer definições triaxiais para esses materiais com esse nível de teor, né, de material, para verificar as respostas, né, de resistência desse material. Conforme observado, né, esse material ele sofreu, né, os mesmos tratos iniciais, né, processo de saturação, processo de adensamento inicial, foi o mesmo da amostragem do solo natural, a mesma tensão, né, axial aplicada para cada amostra, que no caso 20, 50 e 150 kPa, e é possível observar que o material já começa a ter um comportamento mais coerente, assim, com a questão esperada, né, da mistura que a gente fez, né, foi aplicada do solo, com o cal. A gente começa a observar que o material, a 7 dias de idade, né, no caso é o período de cura observado, começa a ter um pico, né? No caso, o nosso processo de cimentação apresentando ali no material. No caso, ele chega a desenvolver essa resistência, chegou no ponto máximo de resistência do material, ele apresentou o pico, depois ele começa a ter a perda de carga. Daí ele já entrou no processo de cisalhamento, ele chegou na ruptura, ele rompeu. No caso, é possível observar que o material de 150 kPa, a maior tensão de desvio dele foi mais ou menos 1.250 kPa aproximadamente, né, o pico apresentado. Seguindo, né, o nosso ensaio triaxial do artigo, né, observa-se que foi realizado também, né, o ensaio para o solo com aplicação de teor vertical a 4% e 2 anos de idade. E é possível observar, né, a sequência, né, crescente dessa resistência do material com esse período de cura, né? Atrelado à temperatura, período de cura com o processo de ganho de cimentação do material. É possível observar que o material, as três temperaturas, eles tendem uma crescente resistência, né? Ele dissipa, ele apresenta alta resistência nos picos, né, das tensões, gerando a deformabilidade aonde que ele se rompe, né, no qual é possível observar na figura ao lado, né, a gente observa que o material ele teve um grande processo de cisalhamento bem representado, que o material aqui ele apresentou o clássico cisalhamento, né,
não tão bem representado igual no 7 dias de idade, né? Mas a gente consegue verificar a cimentação bem consolidada, né? Nesse período, porque no outro aconteceu a cimentação, só que a gente tinha 7 dias, né, de período de cura, que a gente já tem 2 anos e o material ele tem um processo de cisalhamento a alta tensão, né? Ele cisalhou, demorou a desenvolver esse pico de resistência, né? E o cisalhamento não foi tão abrupto, né? Igual o anterior, devido a esse processo da cimentação, que o material ganhou muito maior, teve maior resistência, né? Nesse período de 2 anos. A seguir, né? Conclui-se o ensaio triaxial, né? Fazendo a trajetória, né, de tensões efetivas, no qual é obtido, né, através das trajetórias, é obtido os parâmetros de resistência, né, do material. A tabela ao lado apresenta as tensões efetivas, né, das parametrizações, os parâmetros de resistências obtidos através das tensões efetivas, né, de cada ensaio, no qual é possível observar a tensão, o ângulo de atrito, a coesão e o parâmetro não drenado, que é obtido através do ensaio, que foi conseguido obter através do ensaio, conforme documentado no artigo. Conforme observado, o material não teve variações representativas no ângulo de atrito. Já na coesão, verifica a questão da resistência, né, desse processo de cimentação ocorrido no material, né? Por conta que ele gera esse aumento crescente aqui no sentido Y, né, da tensão. No caso, a nossa coesão, ela parte, né, do sentido Y do gráfico, né? Então, como o parte da ruptura, né, o pico da perda de resistência é muito pontual, muito acima, né? O material, a trajetória de tendência, ela tende a ter essa coesão mais alta, né, o material. Então, é possível observar que o material com a idade, com a aplicação da cal, né, a 4%, com a idade de 7 dias e 2 anos, é possível observar que a gente tem uma variação muito grande, né, entre os dois. Aproximadamente, o material com a cal de 2 anos, com período de cura, né, no processo, ele é aproximadamente 4 vezes maior, né, do que o período do material a 7 dias com período de cura. Por fim, será apresentado o ensaio diametral, que é um ensaio importante na parte de resistência, né? Verificação dessa coesão, desse processo de cimentação do material, pois é um ensaio de tração, né? No caso, ele traz pontos importantes de verificação do processo de cimentação do solo. A seguir, né, conforme é possível observar, é apresentado à direita, né, o gráfico, né, das tensões efetivas, né, do solo, trazendo, né, as informações do solo para foi aplicado o mesmo material, né, que é o solo com teor de umidade 4%, né, ao período de 32 anos, né, de idade. E foi feita uma correlação entre a trajetória de tendência, a linha de tendência, né, amostrada do triaxial com a linha de tendência que foi retirada, né, através do ensaio diametral. É preciso observar que a coesão, né, do ensaio diametral foi aproximadamente 2,5 inferior à coesão apresentada do triaxial. E salienta-se que o triaxial, a coesão foi retirada através dos pontos chaves da curva, né? Então, por isso que o material ele teve um comportamento a coesão, né, mais alta em função do eixo Y, que é da onde inicia assim, o material, a coesão, né? E o material já com ensaio diametral, ele apresentou uma coesão de 335,5, né? Que é essa coesão de baixo aqui. E o ensaio, ele baseou-se utilizando um ângulo de atrito, né, inicial de 32,7. Após a informação da coesão, foi explotado, né, a linha de tendência e verificado que o ângulo de atrito seria um valor um pouco acima do amostrado. Entretanto, é possível observar que, mesmo que a coesão, né, não foram muito próximas totalmente, mas tem um acréscimo muito grande, né, de coesão, tanto para o ensaio diametral quanto o ensaio triaxial,
é possível observar que esse processo sim teve o processo de cimentação, porque o solo natural, sem nenhuma aplicação de nenhum aditivo de cal, ele apresenta uma corrosão igual a zero, né, conforme apresentado nas slides anteriores. Então, é possível observar que tem um ganho sim, né, da resistência mecânica ao solo com a mistura do solo-cal. Por fim, foi realizado, né, um ensaio de permeabilidade, o qual foi realizado somente para o material, além do ensaio natural, né, pro material natural, um ensaio com teor de cal, aplicação de teor de cal com 4%, e para o período de dias de 7 dias e de 2 anos. As tensões aplicadas foram para o material natural de 50, né, kPa, 7 dias 50 kPa, e já para o teor de cal, com aplicação de 2 anos, né, com período de cura, foi de 2,20 kPa, 50 e 150 kPa. E é possível observar que o material, né, sobre o processo, como o processo de cimentação, ele trabalha também no processo de permeabilidade, ele vai deixando o sistema, né, diminui a condutividade hidráulica do material, porque a gente consegue observar que mesmo que tenha materiais, né, com tensões diferentes no mesmo período, a gente tem a mesma variação decimal de -8, né, de condutividade hidráulica. Já para o material inicial, né, que é o material sem nenhum tipo de tratamento, a gente tem uma unidade, uma permeabilidade de -5, material mais permeável, né? Já para o de 7 dias, -6. Já começou a ter um pouco ali, melhorando a permeabilidade do material, diminuindo essa permeabilidade do material. Então, mostra, né, que o processo de cimentação vai também trabalhando nesse processo de diminuição, né, da condutividade hidráulica e da estrutura. Por fim, o seminário em questão trouxe como conclusões, né, nada mais do que já concluído ao longo, né, do seminário em si, mas que é importante frisar, né, que a aplicação, quais são os benefícios da aplicação do cal, né? A aplicação do cal em solos, composição argilosas, materiais moles, materiais coesivos, tendem a melhorar a propriedade química, física e mecânicas do material, conforme apresentado anteriormente. Melhora a condutividade hidráulica, diminui, né, a permeabilidade, tem aumento de resistência. Você tem, além do aumento de resistência, você tem um aumento da granulometria, né, que a gente tem menos finos no material, então automaticamente a gente garante uma capacidade de suporte melhor para a região que necessita de uma capacidade de suporte imediata, como estabilização de solos, né? O processo químico responsável pela ação pozolânica, que ocorre nas partículas quando o cal é incorporado ao solo, promove aumento na resistência do material misturado, solo-cal, sendo esse o principal mecanismo da cimentação. Aqui está só literalmente mostrando a composição, a conclusão, né, da efetividade da cimentação e do processo solo-cal. Por fim, a técnica de estabilização, a técnica de, de melhoramento geotécnico dos solos, através da estabilização de solos, né, utilizados da mistura solo-cal, demonstrou uma ampla aplicabilidade em obras de pavimentação, né, que é do processo do artigo em questão, bem como em outras áreas, na geotecnia, né, que a gente consegue visualizar sobre essa aplicação do projeto em si, né, para a parte de pavimentação, como em partes práticas da geotecnia, como uma estabilização imediata fazer a aplicação de um laço de conquista para estabilização de um talude, algumas questões que você consegue verificar in situ, né, e que demandam estabilização imediata e resistência de suporte a longo prazo. Aqui são apresentadas referências bibliográficas, né, utilizadas para elaboração e sustentação, né, desse seminário.
E no mais é isso. Agradeço toda a compreensão e envolvimento do estudo. E qualquer dúvida, estou à disposição e melhoras também. Dúvidas e críticas construtivas para melhorar o projeto e o processo. Obrigada.